E aí, turma, voltando com mais um episódio do Varejo Cast, falando diretamente da 32ª edição do Matercon, diretamente aqui da Bahia, precisamente Praia do Forte. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância de relacionamento, cultura de alta performance e o Matercon, porque que isso é bom para as empresas, um evento como esse. Estou aqui com duas personalidades maravilhosas que vão se apresentar e depois a gente começa esse papo massa. Alex. Opa! Bom estar aqui com vocês, com o Fred, batendo papo, falando do nosso evento. Eu sou Alexandre Coim, sou membro da diretoria da Acomart Bahia já há uns 15 anos, né? E ajudo nessa organização do evento do Matercon. Sou também empresário, tenho loja na área do Matcom, né? A Léo Madeiras. E é sempre um prazer estar aqui com gente da melhor qualidade. Para nós, apesar de muito trabalho, é sempre um grande prazer organizar esse evento. Bacana. Zé. Boa tarde. Um prazer estar aqui com o Fred, aqui, Papo de Varejo, na Matercon, que é um evento fantástico, que a Coral faz questão de estar em todos os anos, presença confirmada. Sou José Roberto, sou gerente nacional da Tintas Coral, que é a AkzoNobel. E na verdade, eu estou gerente, eu sou um vendedor e eterno aluno, que a gente tem que aprender todos os dias, e apaixonado por pessoas. E vamos bater um papo super descontraído aqui. Bacana. E a gente conversando antes aqui, eu e o Zé Roberto, bacana porque eu moro em Natal, aí ele tem amigos lá que também são amigos meus. Falamos de Recife, ele tá morando em Recife, eu nasci lá, ou seja, a gente já descobriu um monte de coisinha em comum. E o bacana é disso, porque um evento como esse, pegando um gancho, não foi ensaiado, a gente chega no Matercon, onde o forte é relacionamento. 32ª edição. Para uma marca como a Coral, Zé Roberto, qual a importância de um evento como esse? Olha, mais do que a marca estar exposta, e isso várias fazem, a questão do relacionamento é a geração de confiança. É uma oportunidade de você ter acesso aos seus clientes, aos clientes do mercado. Às vezes você está em um, não está em outro. E, na verdade, na sua forma mais natural, com as famílias, com os filhos. E a criação de confiança é a base de tudo. Você compra de quem você não gosta ou de quem você não confia, é impossível. E aqui, realmente, as pessoas são elas mesmas e esse evento é muito bem organizado. Várias palestras, ontem a sua palestra foi fantástica, a do Caio, hoje é do Lázaro. E, além da parte que você aprende o networking, e realmente é a oportunidade que você tem de realmente falar de negócios, e mais do que tudo, né? Estar com as pessoas que realmente fazem o seu futuro. Alex, tem uma coisa interessante que o Zé Roberto traz, porque ontem mesmo a gente entrevistando aqui, e um dos entrevistados elogiou o evento dizendo que é isso. Cara, quando a gente está aqui, a gente sai do papel de executivo e a gente rompe a mesa. Eu achei rompe a mesa e aí a gente conversa, que foi o que Zé Roberto falou. É esse o propósito do evento? Esse é o coração do nosso evento. Esse é o core business do nosso evento. É fazer com que esses agentes econômicos, né, a revenda e a indústria, interajam num ambiente com menos formalidade, com os espíritos desarmados. As indústrias fazem, por exemplo, feiras. E as revendas vão lá à feira. Mas quando senta numa mesa, e esse, o seu cliente, o que o entrevistado ontem falou, né? Não existe a mesa. O Matercon não tem a mesa, né? Porque quando eu recebo ele numa feira tem uma mesa, quando ele me visita na minha empresa tem uma mesa, se eu vou visitar a indústria tem uma mesa, e aqui não tem a mesa. E mais do que a figura simbólica da mesa, né, que é um obstáculo entre duas pessoas, é um ambiente completamente descontraído. Os clientes muitas vezes vão falar coisas para os representantes das indústrias que eles não falariam no ambiente, e as indústrias ao mesmo tempo também se abrem e aprofundam os relacionamentos pessoais e comerciais. Tem casos aqui do nosso evento que são pitorescos, assim, gente que não queria vir, e nós insistimos para vir. Tem um caso que eu conto sempre, e essa pessoa estava na piscina,
reunido com toda a diretoria. Não tem mesa, mas tem piscina. Tem né? piscina. Vejam esse caso que é emblemático. Esse lojista estava dentro da piscina com toda a diretoria de uma determinada empresa, ele mais alguns lojistas, e eu passo, e era um cara que não queria vir ao Matecon, eu já tinha convidado algumas vezes, e aí eu passo, vejo aquela cena, aí chamo fulano, ele vem ali dentro d'água, caminhando dentro d'água, e eu disse, e aí, você que não queria vir para o nosso evento, o que é que tá achando? Não perco mais nenhum, você não imagina o que eu já me relacionei aqui. Mas era um entusiasmo, assim, autêntico, real, e realmente, depois disso, ele não perdeu mais nenhum evento. Foi isso. A gente ouviu aqui casos de pessoas que vieram 30 vezes, tem gente que veio desde o primeiro, né? Isso é muito bacana. Zé Roberto, a gente também estava falando um pouco antes sobre a importância, e isso tem se falado muito aqui durante o evento, como está hoje o setor Matecon, mas principalmente o que é que faz com que hoje, na tua opinião como indústria, tem feito as empresas que evoluem, tá? Porque tem aquelas que não conseguem evoluir, tem aquelas que evoluem. Na tua opinião, o que tem feito, na tua visão como comercial, a diferença? Olha, Fred, eu sempre falo, a gente tem duas esferas, macro e micro, né? O macro, a gente não controla quem é o presidente, a taxa de juros, a economia, isso não está no nosso controle. Eu brinco, é igual torcer para a seleção brasileira. Você pode torcer à vontade, mas não vai mudar o resultado do jogo. O que faz realmente a diferença no seu negócio? São as pessoas, né? As pessoas, os processos, a estratégia. E realmente, as pessoas que realmente vão conseguir fazer a diferença. Mas como? É com treinamento, com uma cultura de alta performance, que eu acredito muito. Porque não adianta hoje falar, tá muito difícil funcionário, tá muito difícil mão de obra. Fala, tá difícil para todos. Mas o que você tá fazendo realmente para a sua equipe? Mas é difícil. Quando o cliente liga na sua loja ou visita, o que você quer que seu vendedor faz? Qual é a estratégia dele? O que você quer que ele ofereça? Quais são as métricas que você quer que ele acompanhe? Isso, quando você tem realmente muito claro, eu acredito que você pode sair do ostracismo. Porque não tá bom o Brasil, mas não tá bom desde quando? Faz muitos anos. Talvez teve a pandemia para o Matecon que ajudou bastante, foi uma carta fora do baralho, mas é o que tem para hoje. Só que é assim para todos. Então, a diferença não é o que você vai fazer. Você tem que ser melhor do que os outros, não ser melhor do que o mercado. É aquela história do leão. Você não precisa correr mais que o leão. Você precisa mais correr que o seu colega. Então, eu acredito que se você focar no micro, como está a minha equipe de treinamento, como está minhas métricas, como está a minha estratégia, como está os controles. Hoje o Lázaro fez uma palestra fantástica. É o básico bem feito. Mas tem que estar skin in the game, tem que estar no negócio, tem que estar com o coração ali, tem que estar acompanhando, entendendo do negócio, tendo as pessoas certas, que eu acredito que tem muita gente que prospera. No mercado que está muito bom, como foi a pandemia para o Matecon, tem gente que quebrou e tem gente que dobrou. Então, a variável é a mesma, o que faz a diferença é o que você faz no micro. Legal. Vamos pegar essa mesma temática, Alex. Queria te ouvir sobre isso, até porque como na associação, né, você tem aí na Comac o conhecimento não só dos resultados, mas quem faz, quem evolui, quem fecha. O que é que você vê como diferencial dessas marcas? Olha, inclusive pegando um gancho para o nosso evento, como é um evento efetivamente desejado, né? É um acontecimento tanto pelos fornecedores como pelas revendas. Muitas indústrias elas usam o Matecon para trazer suas equipes comerciais. Existe casos de premiação porque as equipes comerciais querem participar do Matecon, não só, de novo, que é um evento com uma temática não, mas uma dose de lazer bastante grande, mas também eles podem interagir com seus clientes nesse ambiente. Então é um desejo. Então muitas indústrias usam o Matecon como uma espécie de premiação, de reconhecimento para suas equipes, aquelas pessoas que performaram melhor durante o ano, e eu acredito que isso ajuda. O Zé Roberto trouxe aí, né?
Você ia pegar o gancho. A Matercom para coral é mais do que o Nordeste. Antigamente era Ecomac, era muito focado no Nordeste. Hoje trouxemos vários clientes de Minas Gerais, de Goiás, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, tudo. E realmente você falou, é tudo. Pô, você coloca uma meta, um desafio e... Na verdade é uma premiação, mas é um desafio. E quando o cliente vem, o duro é que todo ano a gente tem que aumentar os quadros. Porque a pessoa que vem esse ano, no ano que vem ela quer ir de novo. Mas isso é ótimo, né? É o que eu falo. Não existe investimento ruim. Todo investimento é bom. Eu já vi relatos de patrocinadores nossos dizendo que o evento saiu de graça. Porque ele casou o evento com campanhas promocionais junto aos seus clientes, e a premiação dos clientes que atingiam as metas era participar do Matercom. Então, o incremento de venda, o incremento de faturamento, o incremento de resultado obtido pagou e sobrou o Matercom. Então, eu vou pegar aqui, para você que está nos vendo, que é do segmento Matercom, é uma excelente ideia para estimular a sua força de vendas, o seu time comercial, seja você da indústria, seja você do varejo ou do atacado, que a gente também tem aqui, incentivar. E quem não está aqui sentindo essa energia, estou dizendo, depois que você trouxer alguém do seu time comercial, que o Zé Roberto... Mas tinta tá lotado, tá? Não cabe mais, não. E outros setores pode tinta, não tá lotado, a gente já comprou todos os quadros, não vem ou não, só de tinta, vai para outros lugares, viu? Então pensa aí como incentivo comercial, porque vale muito a pena e o time realmente responde, os resultados aparecem, né? E dentro dessas, como o Zé falou, bem falado, dentro do nosso universo micro, né? Dentro das variáveis que nós controlamos e que a gente pode trabalhar para melhorar os resultados, a gente vê as empresas que investem no Matercom progredindo, indo para frente, né? Eu não conheço ninguém que veio ao Matercom e quebrou em seguida, né? Ao contrário, todo mundo que vem fala dos resultados. Eu me lembro de uma indústria que estava entrando no Nordeste e ele ouviu falar do Matercom e veio para o nosso evento. E depois, alguns meses depois, eu encontrei a equipe comercial, o gerente comercial dele. Eu digo, e aí? Cara, é inacreditável. Antes do Matercom, eu ia visitar um cliente, poucas pessoas queriam me receber. Hoje as portas estão abertas para nós aqui. Nada melhor do que você encontrar com a pessoa por trás da marca, né? Muitas vezes a gente não se vê e aí a conexão acontece e o relacionamento começa. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Quando eu cheguei ontem para a palestra, falei, pô, vai ser uma competição injusta aqui com o palestrante, né? Porque você tem um auditório e você tem uma piscina e uma praia do outro lado. O que mais me chamou a atenção é a gente ter aquele teatro lotado. Ou seja, as pessoas vêm para cá, mas sabem a importância de adquirir conteúdo, né? Que também é uma parte que ajuda a evolução dos negócios, né? Ou seja, eu tenho um relacionamento com o fornecedor, vocês fazem uma curadoria de conteúdo maravilhosa, tem as palestras, e aí você consegue fazer o combo completo, né? Zé, vamos falar um pouquinho de como a indústria, né, exemplificando a Coral, tem ajudado a ponta, né, nesses desafios do dia a dia que tem de vender, de aumentar a base de clientes, de fazer upselling. Como é que a Coral trabalha isso aí no ponto do comercial? Olha, falando da Matercom, só pegando o gancho da sua palestra, eu acho que a palestra é o que enriquece mais, né? Porque relacionamento é muito importante, mas tem que ter conteúdo. E não adianta também fazer uma palestra e adquirir conhecimento. O que você vai fazer com aquilo? Eu acho que esse network das pessoas, e quando você vê por que ele está fazendo, está dando certo, não está fazendo certo, a pessoa sai com o dever de casa. A Coral, na verdade, a gente tem como líder de mercado, a gente tem um grande desafio de realmente trazer valor para a categoria. Então, a gente traz muito conhecimento, não só treinamentos, que a gente tem várias plataformas, mas a gente mesmo, equipe, a gente consegue desenvolver realmente treinamentos para as próprias equipes dos clientes, que eu acho que é importante isso. A gente tive aqui em Salvador semana passada, fizemos com Irmãos Queiroz, e porque é a mentalidade. Você precisa mudar a mentalidade realmente. O que eu posso fazer? O que eu estou
fazendo de errado, o que eu posso realmente mudar, aquilo que a gente falou da esfera micro. Porque a mudança de mentalidade, com plano de ação... Agora, não adianta você saber tudo o que você tem que fazer, se não fazer, né? Porque você pode ler 500 livros e não colocar nada em prática. E o que é legal aqui da Matercom é os palestrantes que vêm são skin the game. Eles já passaram por situações, eles contam. Não é aqueles doutores, que na verdade sabem tudo na teoria, mas não sabem na prática. Então, a conexão com as pessoas, porque você falar é uma coisa. Agora, quando você realmente tem um exemplo e conta a história, principalmente os fracassos, as vulnerabilidades, eu sei onde eu errei, o que eu fiz para acertar. E a Axo, o que ela tem de bom? Ela é uma empresa mundial. Ela aprende muito com todos os países. Então a gente já traz as inovações para cá. O que deu certo ali? O que funcionou ali? O que não funcionou? O que a gente fez bem? E a gente ganha tempo com isso. Por exemplo, a gente está com garantia Coral. É a única empresa do setor de tintas que dá garantia. Se você não comprar a tinta e não gostar da cor, você tem seu dinheiro de volta. Se a tinta não durar na parede a quantidade de anos que a gente estima, você tem a tinta de volta. Isso dá autoridade e traz que funciona, porque as pessoas, quando material de construção é diferente do bem de consumo. Um desodorante você joga fora, uma pasta de dente, uma tinta, um cimento, uma louça, você não pode errar. Então, isso que a gente traz realmente, a segurança para o consumidor, traz inovação para realmente trazer a categoria para outro patamar. É isso aí. Essa preocupação, você vê, não é à toa, o sucesso não é por acaso. As indústrias, os fornecedores que vão realmente estarem vivos daqui a 20 anos, sei, é aquele que não se preocupa apenas com o selim, mas também com o sell-out, né? Então, você nota isso na Coral e em todos esses os bons parceiros que a gente tem no nosso ramo. Eles estão também preocupados na capacitação da equipe que está lá na ponta, no treinamento correto, no produto correto, né? No ponto de venda, não apenas vender, né? Vender o que vende, né? Então, essa preocupação que a Coral e outros têm é fundamental nessa parceria entre a indústria e a Resol. Só te acrescentando, eu falo que a venda é a matéria-prima. Claro que você não tem sell-out sem o selim, mas o como, né? Você faz a coisa acontecer, porque a gente tem junto com os nossos clientes uma meta de sell-out, né? E essa meta tem que ser distribuída para a equipe. E aí nós vamos chegar no selim, porque vender selim é uma vez, mas o como, porque você precisa vender todos os meses, todos os dias. Então não adianta fazer uma boa venda. A nossa relação é perene de ganha-ganha no longo prazo. Então eu tenho que fazer o sucesso seu para ter sucesso. Eu tenho que pensar no seu negócio. Zé, isso é bacana que você trouxe, né? Porque eu, quando eu trabalhava numa rede de perfumaria de luxo, né? Tinha 9 lojas. E o melhor representante que tinha era uma baiana aqui que representava a L'Oréal. Parte Ralph Lauren, essas coisas. A primeira coisa que ela fazia antes de me visitar, que eu era o diretor comercial, era ir nas 9 lojas, ver o que tinha dela em estoque. Ela já elaborava umas promoções. Quando ela vinha para mim, ela já sabia o que é que ela tinha de sell-out e sell-in. Então, o que você faz? Não tem sell-in sem sell-out, não tem sell-out sem sell-in, né? Ou seja, Exato. O caminho de volta é verdadeiro, né? Para a gente encerrar, eu queria ouvir de vocês rapidamente. Eu acho que é sempre uma coisa importante pensar um pouquinho no futuro. A gente teve um empresário aqui de Teixeira de Freitas, maravilhoso, que ele montou a loja do futuro em 40 anos atrás. Um negócio assim espetacular, ele pensando no futuro. Para vocês, qual é o futuro do Matercom? Cara, Vamos fazer um exercício de futuro aqui. Aí, daqui a 10 anos a gente volta para ver se foi isso que aconteceu. Posso responder primeiro, Fred, enquanto o Alex aqui. Você deu uma palestra ontem fantástica, complementando com o Caio. O futuro está nas emoções. A gente tem um lado esquerdo do cérebro que é a razão, o lado direito que é as emoções. E é a experiência com o cliente. Porque hoje você tem 3 tipos de vendas: o transacional, o consultivo e o relacional. O transacional hoje, Amazon, Mercado Livre, você vai na internet, é muito fácil. O consultivo, a IA já está fazendo isso. Agora o relacional. Cara, você passa um ponto importante. Quem faz isso? Não vai ter IA, pelo menos
A gente não sabe o que vai ter, mas hoje não tem. Então, realmente, qual a experiência que você vai trazer para o seu cliente na sua... Por que que ele... A pergunta que todo revendedor tem que saber: por que ele compra de mim? Qual é o meu porquê? Simon Sinek, que ele fala muito bem, que ele começa pelo porquê. Todo mundo sabe o que as empresas fazem, como elas fazem, mas os porquês elas fazem. Eu acho que a iPhone está preocupada, a Apple, a Harley Davidson, que o pessoal tatua, então os porquês. Então, eu acho que quando a empresa consegue atingir realmente o coração do cliente, isso faz toda a diferença. O como? Através das pessoas. Mas como? Realmente com uma liderança, e aí cada um vai achar o seu caminho. Mas para mim, esse é o caminho, é o diferencial. E ficar ligado realmente nas mudanças, estar sempre à frente, mas essa parte realmente de conexão com o cliente é o que vai fazer diferença. Já chegou na sua visão de futuro? Há uns 2 eventos atrás, a temática nossa foi a loja física como um centro de relacionamento. Legal. Essa foi a temática nossa. Nós imaginamos o futuro, talvez não só do Matcom, mas dos segmentos de varejo, né? Esse ponto físico, porque o transacional vai estar na internet, né? O consultivo, a IA responde, e efetivamente as pessoas fazendo a diferença, criando relacionamentos, se apoiando mutuamente, né? Serviços, eu acho que passa também, o Matcom ele passa por proporcionar ao cliente não só produto, mas cada vez mais serviços, né? Não só quem quem pinta, e como faz. Eu acho que o futuro passa por aí. Legal. E no final é meio contraditório, né? Nós estamos falando de mas estamos falando de gente, né? Cada vez mais gente precisando se relacionar com gente. Isso nunca vai acabar, eu acho. Você vê, eu amo tecnologia, mas eu acredito na loja física. Sempre, eu não deixo de acreditar. Então, moçada, olha, para mim ficou uma coisa muito interessante daqui. O futuro do Matcom passa não pelo transacional, não pelo consultivo, mas passa pelo relacional. Claro, aí você vai ver como você faz isso aí no seu negócio. E aí, gostou desse papo? Se liga aí, porque tem muito mais direto aqui da 32ª edição do Mattercom. Vai ter papo massa como esse aqui, mais ainda. Valeu! Isso aí, pessoal.